resolver esse exercício aqui, essa referência. Aqui, ó, o sistema está indicado. O sistema indicado está em repouso devido à força de atrito entre o bloco de massa de 10 kg, certo? E o plano horizontal... Então, tem um atrito entre esse bloco e o plano horizontal aqui. Os fios e as polias são ideais, né? E adote a gravidade de 10 metros por segundo. Qual é o sentido da força de atrito no bloco de massa de 10 kg? Para a direita ou para a esquerda? E qual a intensidade dessa força? Tá? Bom, então a gente aqui tem um caso de atrito estático, né? Então, esse bloco eles todos estão parados, então tem atrito estático. Se ele estiver em movimento, tem um atrito dinâmico, ok? O que a gente vai resolver? Vai resolver a equação, né? Resolver verificar as forças, no caso, em cada bloco, né? Então, no bloco de 4 kg, eu vou ter a força peso, vou chamar de P1, tá? E eu tenho a tração 1 aqui, contrário. No bloco de 10 kg, eu tenho a tração 1 para cá, certo? Eu tenho a tração 2 e eu também vou ter uma força de atrito. Bom, como esse bloco de 6 kg tem massa maior que 4, então naturalmente meu sistema vai mover nesse sentido aqui, né? Então, se ele move no sentido da direita para a esquerda, né, que já responde a letra A, eu vou ter uma força de atrito contrária à direção do movimento, certo? Tem que considerar também a força de atrito. E por fim, eu vou ter o terceiro bloco, que é de 6 kg. Eu tenho a força peso dele, vou chamar de P2, e também tem a tração 2 aqui. Vamos resolver então a equação para o primeiro bloco. Bloco não, né? Vamos resolver a equação para o primeiro bloco. A força resultante dele vai ser igual a quê? Peso 1 menos a tração 1, certo? Só que como ele fala que está tudo em repouso, a força resultante vai ser igual a quê? Vai ser igual a zero. De modo que nós sabemos que o meu sistema está indo assim, depois assim e assim, né? Isso em cada um dos blocos. Então, podemos dizer então que... Opa, vou colocar aqui mais, né? Que é soma vetorial. Então, o que nós podemos falar? Para retirar esses vetores, nós podemos falar que menos o peso 1 mais T1 é igual a zero. Por quê? Olha, meu sistema está andando nesse sentido, né? Então, a tração 1 é positiva e o peso 1 é negativo. Por isso que vai ser dessa forma. Então, a tração 1 é simplesmente igual a força peso 1. Que vai ser igual a quê? A 4 kg vezes 10, que dá o quê? 40 newton. Ok? Bom, agora a gente vai resolver desse bloco aqui. Nesse bloco, nós temos que a força resultante é igual ao peso 2 mais T2. Para retirar os vetores, né, o que eu vou ter que fazer? Que a força resultante, que a gente já sabe também que é zero, é igual ao quê? Ao peso 2 menos a tração 2. Por que é menos a tração 2? Olha aqui, ó. Nesse sentido, né? Então, peso 2 positivo e a tração 2 negativo. Então, nós temos que a tração 2 vai ser igual ao peso 2, que é igual a quê? 60, ou melhor, é 6 vezes 10, que dá 60 newton. Certo? Bom, então agora resta resolver o bloco que tem força de atrito, né? Vou selecioná-lo aqui, eu vou trazer ele para cá. Vou resolvê-lo agora. O que nós temos de força envolvida? Nós temos que T2 mais T1 mais a força de atrito é igual à força resultante dele, que a gente sabe que é igual a zero, né? Bom, como a gente sabe que ele vai nesse sentido, então T2 menos T1 menos a força de atrito, isso é igual a zero. Eu vou tirar o vetor aqui, né? Certo? Bom, T2 vale 60, menos T1, que vale 40, menos a força de atrito, é igual a zero. Implica que a força de atrito ali
aplicada vai ser igual a quê? A 20 newton. Certo? Então, a força de atrito nesse bloco de 10 quilos é para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Qual que é a intensidade da força? 20 newton. Vamos além? Vamos perguntar qual o coeficiente de atrito? Bom, a gente sabe que a força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Mas a normal, aqui é igual a quê? É 10. Normal é igual ao peso, né? A gente sabe que a intensidade da normal é igual ao peso. Não é isso? Ou seja, a normal do bloco vai ser 10 vezes 10, que vai dar o quê? 100 newton. Ou seja, 20 é igual a 100 vezes o coeficiente de atrito. De modo que o coeficiente de atrito vai ser igual a 20 sobre 100. Certo? Corta aqui. Vai dar o quê? 0,2. Vamos conseguir calcular o coeficiente de atrito entre o bloco de 10 quilos e a superfície, né? Vamos ver esse outro exercício aqui, tá? Lembrando que foi adquirido essa nossa referência aqui, tá? Pessoal, um homem comprime uma caixa contra uma parede vertical com força de intensidade F perpendicular à parede, né? Sendo M a massa, G a gravidade, a intensidade da aceleração da gravidade... sendo M a massa da caixa, G a intensidade da aceleração da gravidade, desprezando o atrito entre o dedo e a caixa, qual que é o menor coeficiente de atrito estático que possa impedir o escorregamento? Então, o que a gente tem? A gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem aqui a caixa, eu tenho a força aqui, certo? Eu vou ter essa força vai atuar aqui, né? Vou colocar aqui na superfície, não tem problema. Correspondente, eu tenho a normal, que é uma força contrária, tá? Eu vou ter a força peso, certo? E para cá eu vou ter a força de atrito. Bom, para que ele não caia, a gente vai considerar as forças nessa direção aqui, ó, né? Vertical, né? Bom, então a gente tem que a força resultante vai ser igual a zero, né? De modo, então, que a força de atrito mais a força peso vai dar zero. Ou seja, zero é igual aqui a força de atrito menos a força peso. Por que é menos? Porque eu tenho meu sistema para cima e a força peso está para baixo. Então, a força de atrito é igual a força peso. Ou seja, a força de atrito tem que ser igual a massa vezes a gravidade. Só que a gente sabe que a força de atrito ela é dada por quê? A força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Só que a normal aqui, ó, é igual a F. Ou seja, essa força de atrito aqui vai ser igual a força F aplicada vezes o coeficiente de atrito é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, o coeficiente de atrito ele tem que ter no mínimo o valor da massa vezes a gravidade dividido pela força aplicada. Né? Então, qual que é o menor coeficiente de atrito que deve ser aplicado? Ele deve obedecer esses valores aqui. Ó. Ok? Se a massa é grande, a força tem que ser grande. Se a massa é pequena, a força é pequena. A gravidade é uma constante, né? Então, o menor coeficiente de atrito deve ser essa relação. Pessoal, esse exercício aqui, ó, ele está falando um carro percorre uma pista circular de raio R. Então, imagina aqui, ó. É como se fosse uma curva, né? Uma curva. Aí tem um carro que vai passar por essa curva. Vou tentar desenhar em 3D aqui. Tem um carro aqui, né? Um carro aqui. Nossa, ficou feio meu carro, mas vai assim mesmo. Esse carro, o que acontece? Ele está fazendo uma curva até um raio R, certo? E o coeficiente de atrito estático entre o pneu e o asfalto vale μ. Por que é coeficiente de atrito estático? Porque o pneu está rodando, né? Então, para que o pneu gire, eu tenho que ter um atrito estático, né? Num certo ponto aqui, ó. Porque se ele for atrito dinâmico, o pneu desliza, né? Não é isso? Pensa aqui no pneu. Vamos pensar no pneu aqui rodando. Ó. Vamos supor, se você tem aqui a roda, eu tenho que ter uma força de atrito aqui, ó, entre a roda e o asfalto, né? Aqui é a força de atrito. Se eu tenho essa força de atrito, esse pneu gira. Só que esse atrito é um atrito estático. Porque se for um atrito dinâmico, esse pneu vai girar, é como se fosse, vamos pegar aqui uma poça d'água. Se ele gira
na poça d'água, essa superfície do pneu está girando e o carro está parado, é atrito dinâmico, né? É meio controverso no nome, mas no fenômeno não. Para o carro rodar o pneu, tem que ter um atrito estático entre a superfície e o pneu. Para o carro ficar patinando, eu vou ter um atrito dinâmico entre o pneu e a superfície, tá? Então, por isso que é atrito estático, tá certo? Quando você está dirigindo o carro, a força de atrito entre o pneu e o asfalto é um atrito estático. Se o carro começa a derrapar, é atrito dinâmico, certo? Porque sua superfície, ela está o quê? Ela está... como é que fala? Não é cisalhando, mas ela está em movimento em relação à superfície, tá? Agora, para o pneu girar, movimento, não é cisalhamento, mas é um movimento, quando ele está derrapando, tem um movimento, esse ponto aqui no pneu, esse ponto aqui, vai permanecer aqui, ó, derrapando. Agora, quando está girando, esse ponto aqui, daqui a pouco ele está aqui. Ou seja, é um atrito estático entre a superfície e o pneu. Para que o pneu gire, tem que ter um atrito estático, tá? Então, eu tenho um atrito estático, eu tenho a gravidade, né, e desprezar a influência do ar. Ele está pedindo, ó, com que velocidade máxima o carro desloca-se ao longo da pista em condições de não derrapar? Então é o seguinte, a gente sabe que o carro ele tem a força-peso, ele tem a força de atrito. Oh, desculpa, tem a normal. Bom, para o carro executar uma trajetória circular, eu tenho que ter uma força centrípeta, né? Uma força por centro. Eu chamo aqui em vez de força centrípeta. Essa força, para que o carro execute a força centrípeta, a força de atrito entre os pneus e o asfalto tem que ser igual à força centrípeta. Isso que me garante que o carro execute a trajetória circular. Porque se essa força centrípeta, força de atrito não for equivalente à força de atrito, ou seja, se a força de atrito for menor, meu carro ele vai sair da pista, né? Ele vai para cá. Então, para que o carro execute uma trajetória circular, a força de atrito entre os pneus tem que ser equivalente à força centrípeta. Tá? Bom, então a força de atrito, vai ter que ser igual que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente viu isso aqui, né? A força centrípeta é dada por essa forma. E a força de atrito é dada por qual forma? I vezes a normal. Mas a normal é igual ao peso, né? Então vai ser mi vezes a massa vezes a gravidade, que é igual aqui a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então corta aqui, corta aqui. O coeficiente de atrito ele tem que ser da ordem de quê? Da velocidade ao quadrado sobre o raio sobre a gravidade. Então, qual que é o coeficiente de atrito que esse carro tem que ter? Ou melhor, quais condições para que ele tenha o coeficiente de atrito? A velocidade ao quadrado sobre o raio sobre a gravidade vai me dar o coeficiente de atrito entre necessário para que ele execute essa trajetória. Tá? Então, por exemplo, se o carro entra com a velocidade alta, o raio também tem que ser alto. Porque se o raio for muito pequeno, né, provavelmente o carro não consegue executar a trajetória circular. Né? Então tem que obedecer esses parâmetros. Tá? Ok? Então com que velocidade o carro... pede a velocidade, né? Não o coeficiente de atrito. Então vamos melhorar então. Então a velocidade ao quadrado sobre o raio vezes a gravidade é igual ao coeficiente de atrito, de modo que a velocidade é igual ao quê? O coeficiente de atrito vezes o raio vezes a gravidade. E tira a raiz. Olha só, qual é a velocidade que ele tem que ter. Eu tenho que calcular o coeficiente de atrito, eu tenho que saber o raio e eu tenho que saber a gravidade. Certo? Ó, a velocidade calculada no item anterior depende da massa do carro? Não, né? Olha só. Depende simplesmente do coeficiente de atrito. Então pode ser um caminhão, pode ser um carro. A velocidade dele tem que ser única, né? No esquema abaixo, um homem faz com que um balde cheio d'água, dotado de uma alça fixa em relação ao recipiente, realize uma volta circular de raio R. Não sei se já viram esse. Sabendo que o módulo da aceleração da gravidade vale g, qual que é a mínima velocidade linear no ponto A mais alta da trajetória para que a água não caia? Então, assim, a gente vai pegar aqui nesse ponto máximo, imagina que isso aqui é a água. Então, eu vou ter a força-peso, eu vou ter a eu vou ter só essa força-peso, né? Não tem normal, né? Não tem, né? Tem sim. É normal que dá água no balde. É normal e o peso. Bom, a força resultante aqui, a força resultante é igual à força centrípeta. Ou seja, a força voltada para o centro. Tá? Essa é a força resultante. Então, minha força resultante aqui
vai ser igual que o peso mais a força normal. No ponto máximo, as forças normais e peso têm a mesma, a mesma direção, né? Então, posso retirar o vetor. Então, a força resultante é igual ao peso menos a normal. Eu vou adotar aqui, ó, para baixo como positivo, tá? Eu estou procurando obedecer a mesma direção da força resultante, que é a força centrípeta. A força centrípeta é igual ao peso menos a normal. Força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso é igual ao que? A massa vezes a gravidade, que é a força peso menos a normal. Eu posso tirar, eu vou tirar essa normal, sabe por quê? Porque eu posso falar que a água, ela está o quê? Não está tendo contato com a superfície do balde, certo? Então, aqui, esse problema, ele está considerando isso. Então, eu posso tirar normal aqui, ó. Então, vamos retirar normal? Por quê? Vamos supor que você está girando o balde, e lá no alto, eu começo só a ter a força, a atração da força peso que corresponde à força centrípeta. Por quê? Porque eu vou assumir que lá no alto a água já não está encostando na superfície do balde. Então eu vou tirar normal, tá? Por isso que eu estou retirando. Ou seja, opa, se eu cortar aqui e aqui, nós vamos ter que a velocidade ao quadrado sobre o raio é igual à gravidade, de modo então que a velocidade mínima para que essa água não caia, né? Ou seja, eu tenho somente a força peso ali, ó, né? Que ela vai ser igual à força centrípeta. Ela vai ser igual ao quê? A raiz de g vezes zero, tá? Então a velocidade mínima você tem que aplicar. Mais uma vez, por que eu tirei a normal? Porque eu estou assumindo que a água aqui no balde ela não está em contato com a superfície do balde. Se ela tivesse em contato, aí eu teria que considerar, né? Mas ele quer saber o quê? A velocidade linear do balde no ponto A para que a água não caia. Ou seja, o mínimo de velocidade é quando a normal é zero, né? Ou seja, eu tenho a ação só da força-peso. Em um certo momento, a água começaria a cair, né? Mas como ela está dentro do balde, né? Ela não vai cair porque o balde ele vai mudar de posição. E a partir de um certo momento eu já vou ter a normal atuando, né? Então a mínima velocidade é raiz de g vezes zero. Pessoal, vou encerrar por hoje.